Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa, tá? A depressão é uma doença multifatorial. Primeiro, antes de mais nada, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver. Talvez 25%. Outros transtornos são mais. Se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter, se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, tipo não gêmeo idêntico, um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então, se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. E acho que a galera, às vezes, acha que depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E, cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do Chester. Do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara tava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia, ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir, mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então, depressão, muitas vezes você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. A pessoa tá fazendo compra. A pessoa tá fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. A partir desses 10%, é isso? Por base, então, o ser humano tem 10%. É isso, a média é 10%. Entendi. Se você pegar a população geral. Mas se você é um cara que se exercita, se alimenta bem, tem uma boa rede de amigos, uma relação boa com alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conversa, uma pessoa que você compartilha, tem um animal de estimação. Tem estudos que mostram que animal de estimação, pets, são extremamente antidepressivos, que protegem contra a depressão. Se você pratica atividade física, se você dorme bem. Então você... Imagina assim. Imagina que a sua saúde mental é um copo d'água. E existe uma torneira em cima do copo d'água e um furinho embaixo. O furinho embaixo são os fatores protetores. E a torneira em cima são os fatores de risco. Então, quando o copo transbordar, você desenvolve depressão. Então, você tem os fatores de risco e os fatores protetores. Se em algum momento a torneira abrir demais e o furinho continuar pequeno, vai transbordar. Ou seja, se os fatores de risco aumentar em relação aos protetores, você pode desenvolver depressão. A pandemia meio que quebrou o cano da torneira ali e despencou a água dentro do copo. A pandemia é um fator altamente estressor para a saúde mental. Tu teve aumento em casos, tipo, muita gente procurando? Muito. Fora do comum do que vinha antes da pandemia. Fora do comum, a intensidade dos sintomas, a intensidade do medo. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com incertezas. Se eu colocar você num laboratório e colocar você numa situação incerta e medir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, na sua saliva, vai estar alto. Você não lida bem com incerteza. O nosso cérebro gosta de padrão. A gente vai fazer o podcast segunda, quarta e sexta. Isso me deixa calmo. Ah, não, mas a gente vai fazer nessa semana tal dia e na semana que vem tal dia. Sabe? Até eu não saber que dia vai ser, eu fico meio assim, pô, e aí, como é que eu vou fazer? E a pandemia gerou uma incerteza bizarra, do ponto de vista financeiro. Adolescentes, a maioria dos transtornos mentais, eles aparecem no final da adolescência e início da idade adulta, porque é um período de extrema incerteza, né? E, então a depressão é um transtorno multifatorial que tem influência genética e ambiental. Isso é muito importante. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um exemplo mais claro. Você tem pais alcoólatras e você cresce num ambiente, ou eles pararam de beber e você cresce num ambiente em que ninguém consome álcool. Você tem uma probabilidade genética de ter dependência química de álcool, mas o ambiente não te estimulou. Então, às vezes, aqueles genes ficam quietinhos ali e eles não se manifestam.
E o contrário também. Você não tem nenhuma probabilidade genética de ter dependência de álcool e você vive no ambiente que todo mundo bebe. Você pode adquirir isso. E aí tu cria e o gene, isso passa pro teu Isso filho? a gente chama de epigenética. Ah. Que é quando você consegue modificar. É como se os genes fossem um livro. Imagina os genes sendo um livro. A epigenética é você botar post-it e anotações no livro. Uhum. Então, à luz das suas experiências, você consegue passar para o seu filho isso.